Números 14. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos lá dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão os moradores dessa terra, os quais ouviram, que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite. Te agradecemos, ó Pai, por estar aqui ao nosso meio. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela tua presença, pelos teus cuidados. Agradecemos, ó Pai, por estar aqui conosco nessa noite, nos olhando e colocando a sua mão sobre nós, ó Pai, dando-nos, ó Pai, a sua proteção, seus cuidados, o seu amor. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que guarde cada um dos meus vizinhos da minha rua, todos que estão ao meu redor, ó Pai, que o Senhor os guarde, do meu bairro, da minha cidade. Seja conosco, Pai, seja com cada uma dessas pessoas, seja com cada um dos irmãos da nossa igreja, Pai. Seja com eles, ó Deus, e com cada pessoa enferma, que o Senhor possa guardar, proteger e restaurar a sua saúde física e espiritual, dando a eles novamente paz, alegria e satisfação na vida, Pai. Amém. A palavra de Deus nos fala em Números 14. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. A palavra de Deus nos fala aqui que esse povo era um povo que vivia no Egito, esse povo era escravizado pelo faraó, esse povo, eles não tinham liberdade, esse povo era aprisionado. Eles faziam tudo segundo o que Faraó ordenava. Esse povo era chicoteado, esse povo também, com certeza, a alimentação deles era escassa, não tinha muito o que comer. Então Deus resgatou o povo do Egito e eles estavam passando pelo deserto. E Deus ordenava a eles que eles mandassem espias naquelas terras que seriam boas, e eles invadissem as terras e tomassem
posse daquela terra. Então Deus tinha mandado com que Moisés tinha mandado que uns espias tivessem espiado algumas terras, e eles espiaram aquelas terras, e era boa, agradável a eles, e Deus poderia dar aquela terra para aquele povo. Mas a questão maior aqui é murmuração. A gente vê aqui que esse povo, eles foram tirados do Egito, onde era um lugar de escravidão, onde eles tinham que trabalhar para satisfazer os desejos e as vontades do faraó e daquele povo daquele lugar. E a gente vê a palavra de Deus falando aqui que esse povo já tinha sido tirado do Egito. Esse povo já não era mais escravo. Esse povo, eles estavam embaixo dos cuidados de Deus. Aqui mais na frente a gente vê a palavra de Deus nos falando que Deus protegia eles. E dirão os moradores dessa terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles e que vai adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo durante a noite. A gente vê aqui que Deus, ele não deixava que aquele povo dele não sentisse nem o calor do sol do deserto e também não sentisse o frio da noite do deserto. Então Deus estava naquele lugar, Deus estava com aquele povo. Aquele povo tinha condições de ver a glória de Deus. Eles podiam ver a glória de Deus, eles podiam sentir a presença de Deus. E aquele povo murmurou contra Deus. Melhor se a gente tivesse morrido fosse no Egito. É melhor morrer lá do que estar aqui. Aquele povo murmurou, reclamou. Aquele povo não foi grato a Deus, mesmo depois de Deus ter feito tantas coisas por eles, ter tirado eles do Egito, ter aberto o mar para que eles atravessassem a seco. Mesmo assim, não era suficiente para aquele povo. O que eu vejo na palavra de Deus aqui é a respeito de tantas pessoas que estão no caminho de Deus e de repente pessoas voltam lá atrás novamente no Egito. É melhor eu morrer da maneira que eu estava do que servindo a Deus. Muitas vezes a pessoa já tenha sido tirada da escravidão, do pecado, do erro. O diabo já não tem mais poder sobre aquela pessoa. Deus salvou aquela pessoa, mas mesmo assim, por meio de murmuração, por meio de coisas que pessoas começam a colocar obstáculo em suas próprias vidas, e as pessoas começam a ter um sintoma de achismo. Tudo as pessoas, nós mesmos temos uma mania de eu acho isso, eu acho aquilo. Essas pessoas aqui achavam, é melhor morrer lá no Egito do que estar aqui. Muitas vezes a gente tem essa mania, eu acho que alguém não me cumprimentou, acho isso, acho aquilo, e começa a colocar um impedimento na obra de Deus, começa a colocar um impedimento ao servir a Deus. A palavra de Deus nos fala o que importa, contanto que o evangelho seja pregado por amor, por contenda, que importa? O importante é que o evangelho seja pregado. O importante é que você esteja com seus ouvidos abertos para ouvir o evangelho. Não fica se preocupando, não se preocupe tanto com quem está pregando o evangelho. Não se preocupe tanto de que maneira o evangelho está sendo pregado. Se preocupe muito se realmente a palavra de Deus confere com o que está nas Escrituras. Não devemos ficar achando. Eu acho que tal pessoa orou de uma maneira errada. Eu acho que tal pessoa está fazendo coisas erradas. Devemos cada um de nós preocupar com nós mesmos. Tirar o acho do nosso ser. Cada um vai responder segundo as suas obras. Ninguém vai responder pelo pecado do outro. Até mesmo aquela pessoa que está em pecado e ele está
pregando o evangelho da palavra de Deus, até mesmo aquela pessoa pregando o evangelho, a palavra de Deus nos fala que aquele que começou a boa obra é capaz de terminá-la. Quando uma pessoa abre a Bíblia e prega a palavra de Deus, o que está sendo manifestado é o poder de Deus sobre a palavra. Não é a pessoa que está ministrando nenhum poder. É o poder de Deus que está sendo falado ali. É a palavra de Deus que está sendo falada. E a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder para mudar, para transformar aquela outra pessoa que está ouvindo. Mesmo que aquela palavra esteja saindo da boca de uma pessoa que está vivendo em pecados. O que nós não podemos é ter um achismo na nossa vida, em achar que só nós somos corretos, achar que só nós vivemos de uma maneira correta diante de Deus, achar que só nós oramos de uma maneira que chega até Deus. Nunca sabemos quem está orando ou quem está 100% corretamente no caminho de Deus ou não. Devemos tomar muito cuidado com isso. Esses homens, essas mulheres aqui, eles queriam até apedrejar Moisés e Arão. Na mente deles, Arão e Moisés não era nada. Na mente deles, Arão e Moisés não servia a Deus conforme a vontade de Deus. E eles estavam errados. Eles estavam achando coisas que vinham dos seus corações enganosos. Eles não estavam achando coisas que vinham de Deus. O achismo deles era deles mesmos, dos seus próprios corações. E com esses achismos, levantava-se o quê? Murmuração. Murmuração contra os homens de Deus, contra os servos de Deus que estavam servindo. Foi necessário que a glória de Deus aparecesse naquele lugar, para que eles não apedrejassem Moisés e Arão e os outros que estavam ali com eles. A palavra de Deus nos instrui corretamente. Não devemos tirar a conclusão do que nós achamos. Devemos tirar proveito em ler a palavra de Deus e orar e buscar a presença de Deus face a face. E só conseguiremos alcançar as misericórdias de Deus, só conseguiremos alcançar a presença de Deus quando começarmos a tirar o achismo da nossa vida, quando começarmos a olhar para tudo e para todos com os olhos de Cristo, de uma maneira que não condenamos e não achamos mal de ninguém, mas sim achamos a necessidade de ajudar aquela pessoa a andar no caminho certo de Cristo. Há uma necessidade que a gente comece a olhar as pessoas ao nosso redor. Não só um, mas todos. A olhar todas as pessoas ao nosso redor, como se estivessem sendo olhados por Cristo. Qual a maneira que Cristo estaria olhando para uma pessoa que está em pecado? Ele estaria olhando de uma maneira que não condenasse aquela pessoa, mas sim de uma maneira que pudesse ajudar aquela pessoa a se converter daquele caminho. É uma das maneiras que devemos tirar para a nossa vida e nunca fazer da maneira que esse povo que fez. Esse povo, eles achou que Moisés e Arão eram errados, que eram uns homens loucos, e vamos apedrejá-lo. Ou seja, quantas vezes no nosso dia a dia nós apedrejamos pessoas, que estão ao nosso redor, com os nossos olhos, com a nossa língua, com a maldade que está em nosso coração. Devemos praticar a justiça de Cristo. Quando Cristo encontrava uma pessoa pecador, ele simplesmente pregava para eles o arrependimento. Pregava a palavra de Deus para que aquela pessoa pudesse arrepender, pudesse se converter do seu mau caminho e ter uma vida voltada a Deus. Amém? Deus abençoe.